Boa noite, eu me chamo Kleber, sou morador do estado de Goiás. Para manter o sigilo, não contarei de que cidade estou mandando esse relato, pois sou bem conhecido por aqui e gostaria de manter a minha imagem, já que o assunto que tratarei a seguir sei que muitos não vão acreditar, mas saibam que foi real. Eu vi aquela criatura. Tudo aconteceu há 5 anos, época que virei síndico aqui do residencial em que moro, lugar onde tenho a minha residência há pouco mais de 7 anos. Sou casado e pai de 2 filhos, sendo o mais novo de 5 anos. Guardei bem essa informação, pois será importante mais à frente. Bom, aqui por ser fechado e ter segurança armado, é para ser um lugar bem seguro. Porém, há 5 anos atrás, coisas estranhas começaram a acontecer. Muitos moradores vinham com a reclamação de que alguém tentou entrar em suas casas, ou se não alguém que viu uma pessoa se escondendo no estacionamento. Lógico que tentei tratar desses problemas o mais rápido possível, mas que não pude fazer nada, pois o estranho visitante nunca era pego. Mas isso mudou depois daquele dia. Numa noite, logo depois das 11, uma moradora tentou levar o lixo para a lixeira que fica nos fundos do residencial. Ao chegar lá, ela viu algo que a deixou muito atordoada. Lembro de ouvir os gritos de desespero daquela mulher. Eram tão altos que achei que fosse outra coisa. Mas assim que fomos ver o que era, ela já estava desmaiada e ainda com seu lixo em mãos. A levamos para um hospital que tem aqui próximo. Logo depois ela melhorou. E ainda assustada nos contou o que tinha acontecido. Assim como fazia toda sexta-feira, ela foi deixar o lixo no lugar onde o carro faz a coleta. Porém, naquela noite ela notou algo estranho no lixo. Ao se aproximar de lá, a moradora escutou um barulho assustador. Era como um roncado, grunhido, algo que ela não soube descrever direito. E ainda viu algo de pé, que nem gente lá dentro da lixeira do residencial, o que a fez gritar daquele jeito e logo em seguida desmaiar. Ali no hospital comigo estava a filha dela e mais 2 moradores. Logo de cara falamos que era um cachorro da região e que não teria motivos para se ter medo. Mas ainda assim a mulher continuou falando que não era cachorro, mas sim uma pessoa pelo tamanho daquilo. Porém o mais assustador nem foi isso, pois quando vi a lixeira notei algo macabro. Assim que retornamos para o residencial, tentamos acalmar os ânimos das pessoas. E depois fui verificar a lixeira. Com uma lanterna e junto do segurança, adentramos lá dentro. E a porta que dava acesso à rua, que era onde o carro de coleta pegava o lixo, estava arrombada. Parecia que alguém abriu com um chute. Mas mesmo perguntando, nenhum morador escutou nada ali perto. O que leva a crer que fazia tempos que algo ou alguém entrava no residencial. Daí estaria a explicação do porquê muita gente relatou estranhos acontecimentos. Deixamos para consertar aquilo no outro dia, e fomos todos para casa. E fiquei pensando no que a moradora falou pra gente, mas entrei no bom senso que só era um cachorro ou mendigo ali da região. Passando-se alguns dias, consertamos o rombo que tinha na lixeira do residencial, e logo continuamos com as nossas vidas. Porém, depois que isso aconteceu, notei que os cães latiam muito durante a noite perto da minha casa, tanto que chegava a incomodar. Mas como esses latidos eram da parte de fora do residencial, eu nada podia fazer, a não ser me levantar todo dia e jogar água neles, sendo que foram noites só fazendo isso, até que numa dessas vezes eu vi aquela criatura. Se não me falha a memória, isso ocorreu numa noite de sábado para domingo. Era mais ou menos por volta de 2 ou 3 da manhã. Como sempre, os cães começaram a latir feito loucos. Já não aguentando e querendo dar um basta, resolvi dar uma olhada para o que eles latiam tanto. Peguei a lanterna e a escada e saí de casa. Subi no muro e liguei a luz em direção dos latidos. Foi quando vi diversos cachorros acuando algo contra o muro, o que imaginei ser um porco devido ser peludo e ter orelhas caídas, e que não me assustou num primeiro momento. Porém, quando aquela criatura olhou para mim, vi que não era um porco,
ou qualquer animal que conheço. Era um ser estranho e cheio de pelos. Uma coisa que nem sei dar características de tão grotesca que era. O bicho, assim que me viu, rapidamente se virou e começou a correr que nem gente na direção do matagal. Coisa normal não era. Tinha aparência de bicho, mas corria que nem gente. Imaginei que só podia ser o lobisomem. O susto em ver aquele ser foi tanto que até desequilibrei e caí de uma altura de 2 metros. Mas que felizmente nada de grave me aconteceu. Porém, só de ver aquilo já bastava. Algo macabro estava acontecendo por aqui. Quando caí da escada, me feri um pouco. A minha esposa, que estava de resguardo, perguntou o que tinha acontecido. Mas eu disse que foi uma pequena queda e que estava tudo bem. O bicho por muitas vezes apareceu ao lado do muro, pois sempre ouvi os cães latindo lá fora. E lembrou que meu filho tinha acabado de nascer? Pois é, soube pela minha mãe que lobisomens gostam de crianças pagãs. E o mais assustador nem foi isso, pois enquanto não tinha batizado meu filho, ele continua a nos visitar praticamente todas as noites. Esse caso que estou contando a minha esposa não sabe. Não contei para vizinhos e nem para amigos do que vi naquela noite. Só para você e para minha mãe. Mas hoje, graças a Deus, aqui está tudo tranquilo. Mas foi um terror passar mais de um mês ouvindo aqueles cães. Pois mesmo não vendo a criatura novamente, eu sabia que ele estava lá, só esperando o momento certo para vir atacar. Boa noite a todos. Eu me chamo Josué. Tenho 45 anos e sou do Paraná. Quero compartilhar no canal a minha história, que é curta, mas bastante assustadora, ao menos para mim, já que aquilo ficou frente a frente comigo, e talvez por muito pouco não me atacou. Eu sou um bombeiro militar, tenho uma vasta experiência em combate. Estive nas mais adversas ocorrências, já presenciei coisas que muitos nem sonham em ver, isso na minha profissão. Além de tudo isso, sou atirador esportivo e um ótimo caçador, mas me senti impotente quando fiquei frente a frente com aquilo. Era mais ou menos junho de 2014. Eu estava de folga e resolvi passar alguns dias na casa da minha irmã, que ainda hoje mora numa área de sítios, um interior bem interior. Lá é bem calmo e quase que não tem movimento de nada. É costume nosso passar alguns dias na sua casa. Bom, para chegar lá temos que pegar uma estrada rural, que leva mais ou menos 1 ou 2 horas de carro. Nunca cheguei a ter problemas nessas viagens, sendo aquele o único apuros que passei. Eu já estava voltando para minha casa, inclusive já era bem tarde. A lua brilhava bastante no céu, uma lua cheia se não estou enganado. Não lembro das horas porque tinha saído muito apressado, por um motivo que também não sei. Porém sei que no meio do caminho, o pneu do meu carro acabou furando, bem no meio daquela estrada, que diga-se de passagem, era para lá de assustadora. Ainda cogitei em andar com o carro daquele jeito pelo restante do trajeto, mas seria mais uma dor de cabeça para me atormentar mais tarde. Então parei o carro e resolvi trocar a roda, coisa normal que já cheguei a fazer, só que em outras ocasiões. Lembro-me que deixei a porta aberta e saí com uma lanterna na mão. Tirei o macaco e comecei a levantar o meu carro, com a lanterna apontada na direção da roda. Porém eu vi alguém se aproximando pelas minhas costas. Me virei e vi uma silhueta negra, e logo em seguida apontei a luz na cara daquilo. E foi quase que instantâneo. Minhas pernas gelaram e a barriga deu um embrulho. Aquilo não era uma pessoa. Até lembrava um homem porque estava de pé, mas tinha pernas de cachorro
Foi uma cabeça grande e muito deformada. Foi algo rápido, mas consegui ver esses detalhes. Assim que vi o bicho, dei um grito. Ai meu Deus! E a criatura saiu correndo para dentro da mata, mas de quatro como se fosse um cachorro. Fiquei parado e olhando para o lado de onde aquilo foi, mas rapidamente troquei a roda e voltei para dentro do carro, trêmulo e nervoso pelo que vi, e ainda me perguntando o que diabos era aquilo. Eu sabia o que tinha visto, já tinha certeza que era um lobisomem, porém não estava preparado para contar a alguém. Só após alguns meses que revelei à minha mãe sobre aquela noite, e ela também confirmou que aquilo era um lobisomem. Pedi-lhe para não revelar mais ninguém sobre o que falei, e assim minha mãe o fez. Porém, há pouco tempo, ouvi um relato da minha cidade no seu canal, e resolvi partilhar minha história. Acho que seja a mesma criatura que vi, já que a estrada desse relato é a mesma que viu o lobisomem. Obrigado pela sua atenção. Boa noite.